Olá, saúde e paz a todos. Eu me chamo Dani Siqueira e esse é o Notícias do Reino, um espaço dedicado a tudo que diz respeito ao reino de Deus e à sua justiça. Esse conteúdo está também no YouTube, DS Produções Web. Se inscreva no nosso canal e nos ajude a compartilhar a mensagem do reino de Deus. Somos um com Cristo. Se humilhar e orar. E se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Oração é uma necessidade em nossas vidas, pois é a nossa forma de comunicação com o Eterno, chegando a ser a nossa arma de defesa, uma vez que nos esvaziamos de toda autossuficiência, reconhecendo que somos frágeis, limitados e precisamos buscar aquele que é tudo em si mesmo, o grande Eu Sou. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Sendo assim, todas as questões relacionadas à nossa vida pessoal, à nossa família, amigos ou mesmo em relação à nossa nação, nos dizem respeito, porque definem o nosso destino e dos nossos. De forma que não podemos negligenciar, deixando entregue à própria sorte. Temos um Deus e Pai, em quem podemos confiar, e Ele é todo-poderoso. Portanto, devemos nos humilhar diante do trono do Pai, em arrependimento, pois somente assim Ele poderá fazer justiça por nós e nos dar o socorro devido em tempo oportuno. Tem uma expressão bíblica que diz: se humilhar com pano de saco e cinzas. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Creio que cabe bem nesse contexto, pois torna-se necessário demonstrarmos diante de Deus tristeza profunda pelo pecado e se humilhar em arrependimento para que Deus venha em nosso socorro. Existe um mundo espiritual em curso. Nós não vemos com os nossos olhos naturais, mas ele existe. As regiões celestiais e as forças do bem e do mal, que mesmo que não tenhamos a devida clareza de como funcionam, influenciam na esfera natural do corpo físico. Em contrapartida, as nossas crenças, o nosso comportamento são indicativos de que lado estamos ou de quem somos. Quando os judeus disseram para Jesus que eram filhos de Abraão, Jesus deixa bem claro para eles que os mesmos não podiam ser filhos de Abraão, muito menos de Deus, porque as obras deles não correspondiam com as obras de um filho de Deus e de um homem de Deus como Abraão. Veja que Deus sabe bem quem é quem e afirma que Abraão não fez o que eles faziam. O Senhor Jesus disse ainda quem seria o pai deles, o diabo. Ou seja, eles tinham um pai correspondente às obras que eles faziam. O texto encontra-se em João 8, de 39 a 41. Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me. A mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Mais à frente, no verso 47, o Senhor Jesus vai dizer: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso vocês não me ouvem, porque não são de Deus. Aquele povo estava diante do Filho de Deus, do qual toda a lei e os profetas já haviam anunciado, mas eles não conseguiam reconhecê-lo, porque eles tinham uma aparência de pessoas de Deus, uma religião, mas isso era só fachada. Esse exemplo bíblico está tratando de pessoas que se consideravam de Deus, mas que o próprio Deus estava dizendo que não eram, como no texto de Lucas 6, de 43 a 45. Não existe árvore boa produzindo mau fruto, nem inversamente,
uma árvore má produzindo bom fruto, pois cada árvore é conhecida pelos seus próprios frutos. Não é possível colher-se figos de espinheiros, nem tampouco uvas de ervas daninhas. Uma pessoa boa produz do bom tesouro do seu coração o bem, assim como a pessoa má produz toda a sorte de coisas ruins a partir do mal que está em seu íntimo, pois a boca fala do que está repleto o coração. Eu vejo às vezes que ainda existe pessoas que se decepcionam com aqueles que se dizem povo de Deus e que levam uma bandeira de igreja e cometem todo tipo de coisas erradas, mentem, traem, trapaceiam. Então, comparando com os judeus da religião judaica, que não conheceram o Messias quando ele veio, devido à dureza do coração deles, assim ser um autêntico filho de Deus é permanecer em sua palavra. E não pensem que a palavra de Deus falhou, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos. Aprendemos com o apóstolo Paulo que recebemos a adoção de filhos, que devemos ser zelosos pelo bem, até que Cristo seja formado completamente em nós. Cristo ser formado em nós é sinônimo de mudança de caráter e conduta, o que nos impossibilita de agirmos contrário à vontade de Deus, ou ainda fazermos alianças com pessoas que defendem práticas ideológicas contrárias à palavra de Deus. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Fiquem sabendo disto, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. O apóstolo Paulo faz alegoria de duas alianças, Sara, mãe de Isaque, e Agar, mãe de Ismael, em Gálatas 4, 21 e 31, para dizer que o filho da escrava nasceu segundo a carne e o filho de Sara é livre, por ser o filho da promessa. Assim como Isaque, filho de Sara, somos filho não da escrava, mas da livre. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçamos firmes e não nos submetamos de novo a jugo de escravidão, crendo que somos filhos legítimos de Deus pela redenção em Cristo Jesus. Somos livres, livres para ir e vir, livres para fazer as nossas escolhas conforme o que de Cristo tem sido formado em nós, pois creio que uma coisa todos temos em comum, ou somos unanimidade. Ninguém deseja o mal para si ou para os seus, ou mesmo para o país que vive. De forma que devemos buscar em Deus, nosso Criador e Pai, que Ele nos instrua sempre a fazer o que é bom, a fazer o bem, que Ele sabe o que é melhor e Ele nos dará a confirmação em nossos corações. Estaremos firmes em Cristo pela comunhão com o Espírito Santo de Deus, de forma a resistir a tudo que é contrário a Deus e aos seus princípios, e jamais permitir que a palavra de Deus seja distorcida e os princípios da família sejam ultrajados. Mas para estarmos habilitados para sermos uma voz de Deus em nossa casa, em nossa nação, é necessário estarmos consagrados a Ele, consagrados ao Senhor. Sede santos como eu sou santo, e essas coisas do mal nem sequer se farão menção entre filhos do Altíssimo. Para uma vida de paz e bem para nós, para os nossos, assim como para toda a nossa nação. Uma terra sarada precisa de corações sarados. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Tempo de decisão é tempo de intensificar o clamor com jejum e oração. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Queremos a felicidade que só podemos ter em Deus. Sendo assim, nos arrependemos com pano de saco e cinzas, clamando a Jesus por nós, pelas nossas famílias e por toda a nossa nação. Que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade, Pai, assim na terra como é no céu. Amém.
segue o Momento Acústico do Notícias do Reino. Você pode rever esse e os outros programas no YouTube, DS Produções Web. E fiquem na paz que só o Senhor pode dar. E até a próxima, se Deus quiser. Se eu me humilhar. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar